A garotada adora quando vê um caminhão do Corpo de Bombeiros. Os profissionais com aquelas roupas diferentes. Muita gente cresce pensando em prestar concurso e atuar nessa área, mas nem sempre as pessoas sabem exatamente como é o dia a dia do trabalho desses profissionais. Aliás, essa é uma das principais perguntas que a nossa convidada de hoje recebe. Bem-vinda, Paola. Obrigada, boa noite. Bom, a moçada sempre quer saber se vai só para incêndio, o que é que faz, aí sabe que existe hoje, né, o CIAT também, mas a curiosidade é sempre grande, né? Sim, muita gente acha que vê muito filme, vê muito desenho, vê o bombeiro correndo aí para os incêndios, igual você falou, mas o bombeiro não faz só isso, né? A gente tem uma gama muito grande de coisas que nós atendemos, que vai do incêndio, do resgate veicular, de um salvamento em altura, do resgate em águas, tanto em águas rápidas quanto no mar, né? Agora a gente está tendo a Operação Verão, que o pessoal tá na praia, aqui nos nossos rios, nas nossas cachoeiras. A gente também tem um setor muito grande de prevenção, então assim, que muita gente não sabe que isso existe, mas a gente trabalha também para não acontecer todos esses acidentes. Então são várias situações que a gente atua. A gente vê nos filmes que se não tem incêndio, os bombeiros estão tudo lá comendo, conversando, batendo papo. Tem essa moleza no dia a dia? Não só isso, a gente também conversa, a gente bate papo, mas a gente também treina muito. No mundo real é diferente, Exatamente. Né? A gente se diverte nos treinamentos, né? Nós fazemos amigos dentro do quartel, mas também de uma maneira muito profissional, né? Então, dentro do quartel, a gente tem nosso tempo de treinamento, a gente tem nosso tempo de descanso, a gente tem cursos dentro do quartel, né? Então, assim, o aprendizado é constante, mas a diversão também existe dentro do plantão. Até porque quem entra nessa área já gosta, né? Dessa coisa mais ativa, né? Normalmente, sim. Hoje em dia tem muita gente que entra por ser um concurso público, por ser uma carreira estável, mas a grande maioria que entra mesmo é por ter o sonho. Eu, por exemplo, fui uma dessas pessoas. O meu pai é bombeiro e eu sempre tive o sonho de seguir a carreira dele. Então, assim, eu vi ele chegando fardado, nem sabia o que ele fazia, só via os filmes, né? Eu e ele nunca tivemos uma conversa assim, o que o bombeiro faz? Mas eu vi o desenho, então, assim, sabia como era pelo desenho e falei, acho que é uma profissão legal. Agora, Paula, tem aquele momento que você está numa situação difícil, não sei se de resgate, de incêndio, que fala assim, meu Deus, por que eu escolhi essa profissão? Olha, tem. Não na hora Sim. de atuar, mas depois, assim, algumas situações difíceis, né? Porque é aquilo que a gente fala. Toda vez que a gente ouve a sirene, alguém tá precisando de ajuda. Então, alguém tá mal. Então, assim, a gente vai, faz o que a gente tem que fazer. Aí, quando volta pro quartel, pensa, meu Deus, o que eu passei agora, né? O que essa família vai passar, enfim. Mas depois passa, né? Isso Passa, exatamente. Já teve, assim, momentos difíceis de você ficar pensando por dia, no começo da carreira, principalmente? Ficar pensando, o que aconteceu com a pessoa, ou como é que tá? Porque vocês não acompanham depois, né? Essa pessoa, sei lá, caiu e voltou a andar, vocês fazem o atendimento e entregam para os médicos, né? Exato. A maioria das vezes, a gente até prefere não ter esse contato posterior por uma questão psicológica, né? Pra gente não ficar com aquilo na cabeça, porque a gente atende muita gente por dia. Então, se a gente for acompanhar cada um, a gente vai ter que ter um livro ali, com anotadinho o nome de cada um. E não faz bem pra gente, né? Porque tem muitas vezes que a gente consegue ajudar e a pessoa fica muito bem, e tem vezes que, infelizmente, a nossa ajuda não é suficiente. Então, assim, tem vezes que é difícil ver esse né? Pós-acidente. E como é que é isso na cabeça de vocês, assim? Fica aquela coisa, eu poderia ter feito mais, ou já é feito um trabalho para vocês entenderem, não, a gente fez o que tinha que fazer, não dá para voltar atrás e... Olha, igual você falou, no começo da carreira, para mim, foi mais difícil nesse sentido. Porque muitas vezes, quando a gente, mesmo sabendo que a gente fez tudo o que a gente podia, sempre fica um e se? Porque é a vida de alguém que tá ali. Exatamente. Então, e se eu fizesse um pouquinho mais? E se eu tivesse feito algo diferente? E se a gente tivesse chegado meio segundo antes? Então, sempre vai ficar esse e se. Mas se a gente ficar absorvendo isso, a gente não consegue levar, né? Exatamente. Não consegue nem continuar no trabalho, Exatamente. Né? E, Paulo, o que as pessoas mais perguntam pra você? Assim, eu vi que você colocou uma caixinha lá no Instagram. O que o pessoal mais pergunta? Olha, muita gente... A primeira pergunta... A farda é muito quente? Porque a gente sabe que no nosso calor aqui, essa farda que o pessoal sempre pergunta. Não, a farda não é quente. A gente acostuma, né, na verdade. Aí a roupa de combate a incêndio. Vocês sentem muito cansaço usando ela? Porque uma roupa hoje de combate a incêndio, mais o nosso equipamento de respiração para entrar no incêndio, ela pesa em torno de 22 quilos. Uau! Então, assim, muita gente fala, será que eu vou aguentar?
Porque você tem que pensar que são 22 quilos, mais um combate a incêndio que pode demorar de 15 minutos a 12 horas, ou até mais. Calor também. Exatamente. Então, muita gente pergunta disso. Muita gente pergunta dos equipamentos. Ah, são muito pesados? Muita gente pergunta por me ver na profissão. Mas mulher aguenta? Mas vocês fazem as mesmas coisas que os homens? Aguenta muito mais, gente. Olha, não é pra me gabar, mas a gente sabe que a gente tem um jeito, né, de lidar com a situação um pouquinho diferente do que um homem. Então essas são as principais, assim. Aí tem essa questão de, mas vocês só combatem incêndio? Muita gente pergunta. Como faz pra entrar no bombeiro? Eu acho que essas são as que sempre tem, sempre. E na sua corporação tem bastante mulher ou ainda é pouco? Olha, ainda é pouco. Faz pouco mais de uma década que as mulheres começaram a poder entrar no corpo de bombeiros. Então, assim, e a gente ainda tem um limite de mulheres que podem entrar por concurso. Então, a gente ainda tem uma limitação de pessoas. Por exemplo, eu trabalho em Campo Mourão. Eu e a minha amiga Camila fomos as primeiras soldados a entrar lá para atuar na rampa, né, que a gente chama, que é o setor operacional. Antes já tinham atuado 2 outras mulheres, mas no setor administrativo. Então, a gente vê que, assim, no lugar onde atuam 30 e poucos homens, ter 2 mulheres ainda é pouco, né? Com certeza. E assim, na nossa região tem muitos incêndios grandes, porque nem sempre a gente sabe de tudo o que acontece, né? Ou aqui é uma região mais tranquila em relação a isso? Olha, é muito difícil você falar a questão de quantidade, né? Porque, igual você falou, muitas pessoas não sabem. E muitas vezes eu mesma que atuo, como eu folgo 2 dias, eu não sei o que aconteceu nos dias da folga. Mas a gente vê que a nossa região tem um problema muito grande com incêndios em vegetação. Que daí avançam para incêndio em plantações, em áreas de mata preservada. Porque aqui, infelizmente, o pessoal descarta lixo onde não pode, faz aquela limpezinha no terreno e coloca fogo nas folhas, né? Então a gente vê muito mais incêndio em vegetação aqui na nossa região do que propriamente incêndios em residências, em prédios. Bom, vale lembrar que quem quer entrar no bombeiro tem que prestar um concurso, né? Tem que esperar abrir o edital e prestar concurso. Exato. Na nossa corporação a gente pode entrar de 2 formas, como praças ou como oficiais. Para você ser um oficial, você faz o vestibular da Federal, do Paraná. Já para ser soldado, né, que são os praças, a gente faz um concurso público que vai depender daí de um certame que é publicado pelo governo, mais uma universidade, provavelmente, que vai produzir essas provas, mas vai depender de um concurso público. Para quem tem vontade, o que você diria para já começar a estudar de agora? Porque é sempre aquela coisa, o concorrente está estudando? Eu acho que sim, eu acho que sempre alguém tem o sonho de ser bombeiro, então sempre alguém já vai estar se preparando desde pequenininho, né? E nós temos tanto a prova prática quanto a prova teórica e a prova prática, né? Então, assim, tem que estudar, óbvio, mas também tem que se preparar fisicamente, porque é uma profissão que não adianta ter só o conhecimento, mas a gente tem que ter o preparo físico. E que dica você daria para as pessoas, assim, de repente, para focar em alguma área? O concurso para soldado, ele é basicamente um vestibular, porque são as matérias de ensino médio. Aí a gente também tem atualidades e tecnologias, e mais o ECA. Então, estudar um pouquinho de tudo isso daí, e já para as provas físicas, né? Saber nadar, a gente tem que saber nadar, correr bem e tem que ter uma forcinha no braço. Então é legal já ir se fortalecendo para quando chegar a data já estar preparado para isso. Exato, é não esperar ser publicado o edital. Porque o edital muitas vezes te dá um período aí de 2 meses até uma prova acontecer. Então, se você tem o sonho, se você tem vontade, já começa a estudar, já começa a praticar atividade física, porque já tem que estar prontinho na hora que o edital ser publicado. E torcer para ter mais mulheres, né, Paola? Exatamente, a gente sempre espera que tenha mais. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite.